João capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, por Jesus, Pai, pelo sangue de Cristo, e nos dê a graça do Espírito Santo, da direção dele, para entendermos esse versículo tão precioso, Senhor, e aceitarmos, Senhor, a verdade da sua palavra e sermos grandemente edificados hoje à noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus e nós agradecemos que o seu nome seja louvado, nós sejamos abençoados em Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse versículo, ele continua aquela sessão que eu tenho chamado a atenção dos irmãos, que começa no versículo 12 e se encerra no versículo 17. Né? Eu queria que nós fizéssemos a leitura novamente dessa sessão. Vamos ver aí, do verso 12 ao verso 17, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Observe, eu tenho falado isso nesses dias, nós estamos expondo esse trecho, que Jesus manda nós amarmos nossos irmãos, como Ele nos amou, e aí Ele repete isso no versículo 17. Se Deus quiser, nós vamos estudar semana que vem, que diz que vos ameis uns aos outros. Então, o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, todo esse trecho, é exatamente mostrando o amor dele. Porque quando ele fala aqui no versículo 12, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí ele começa a mostrar o amor dele. O amor dele, que nós vimos semana passada, que é um amor de amigo. Ele nos chama de amigos, desde o versículo 13 até o versículo 15. São os 3 versículos que nós estudamos semana passada. Então, e ele mostra aqui, como foi que eu amei vocês? Eu amei vocês sendo amigo de vocês. E a maior prova da amizade que alguém pode ter, o maior amor que este pode dar, ninguém tem maior amor do que este, né? De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus diz, eu dei a vida pelos meus amigos. Tudo isso aqui ele está ilustrando o seu amor, está, na verdade, mostrando, mais que ilustrando, ele está mostrando realmente o seu amor, a manifestação do seu amor. E depois ele diz, no versículo 15, porque o 14, ele mostra qual é a evidência, né, de que nós somos amigos dele, é quando nós fazemos o que ele nos manda. Mas no 15 ele volta a dizer assim, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, a segunda manifestação do amor dele, depois dele ter dito que ele dá a vida por nós, é que ele revela para nós tudo o que nós precisamos saber sobre o Pai. Então, a morte dele na cruz do Calvário, a revelação que ele traz do Pai a nós, de todo, na verdade, como falamos aqui semana passada, de todo o plano de salvação, toda a redenção que ele veio trazer, segundo a vontade do Pai Celestial. Então ele está aqui, irmãos, repito, mostrando o seu amor para que nós possamos cumprir o mandamento dele do versículo 12. Amem uns aos outros como eu vos amei.
né? Semana que vem, se Deus quiser, quando eu chegar no versículo 17, eu vou poder explorar mais esse aspecto de nós olharmos para Jesus como este modelo, né? Então ele está fazendo aqui para nos dar, primeiro, para nos fazer admirar o amor dele, para que nós possamos amá-lo, né? Porque todo o tempo ele está fazendo isso, ele está, na medida que ele vai mostrando o seu amor, como eu já falei nas exposições anteriores, o nosso amor por ele vai aumentando, e nós vamos obedecendo mais ainda a ele, isso é um processo, aí ele nos recompensa, né? Não por mérito, mas por graça. Quando eu obedeço a ele por amor, ele me recompensa mostrando mais do seu amor, e aí eu vou obedecendo mais. E assim a vida toda. E isso é o processo de santificação. Quer dizer, eu vou amando cada vez mais ao Senhor, obedecendo cada vez mais a sua palavra, me tornando cada vez mais piedoso. Essa é a vontade do Senhor para os seus discípulos. E aí, meus irmãos, ele então está querendo fazer-nos assim, pessoas que admirem o seu amor, mas ele também quer, e esse é o propósito aqui do texto, desse trecho, como eu estou falando, ele quer nos motivar com isso a amarmos nossos irmãos como ele nos amou. Então é uma motivação que ele está dando. Ao mesmo tempo, ele está dando o exemplo, ou seja, este amor que nós vamos praticar em relação aos nossos irmãos, não vocês lembram o que eu tenho dito também, né? Que ele fala que a paz é dele, a alegria é dele e o amor é dele. E que ele não nos dá a paz, vocês lembram lá do versículo 27 do capítulo 14? Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós vamos estudar também, se Deus quiser, que no mundo existe um certo tipo de amor. No versículo 19 deste capítulo, agora 15, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Existe um certo amor no mundo, existe algumas coisas que o mundo apresenta para nós, inclusive uma falsa paz, um falso amor, uma falsa alegria, mas o amor cristão, ele é bem específico, ele não tem dúvida. Onde é que eu vou encontrar a base e o exemplo maior do amor que eu devo ter? Em Deus. Deus é amor, e ele expressou este amor no Filho, e tudo que o Filho fez por mim é a expressão do amor de Deus, do amor do Pai, do amor do Filho, e que eu, como cristão, eu vou amar como filho. Então, o meu modelo não é o mundo não tem este exemplo de amor. O meu modelo é realmente o amor do Filho de Deus. Então, é isso que Jesus está querendo fazer aqui. E lembro também aos irmãos que em tudo isso ele está ainda seguindo ali o ensino da videira verdadeira. O capítulo 14 é um capítulo consolador, que ele promete que vai morrer por eles, que vai levá-los em breve para o seu reino eterno, e que por isso eles devem ficar consolados, apesar dos sofrimentos, né? Tenho dito para os irmãos que todos esses capítulos são a preparação para a missão e para os sofrimentos deles. Mas no 15 ele exorta dentro desse ensino do consolo. E ele diz então, a exortação primeira e principal aqui do capítulo 15 é que os discípulos devem permanecer nele, como o ramo só pode dar fruto permanecendo na videira. E permanecer nele é crer nele, é amá-lo, é continuar firme nele, como o mediador, como tudo aquilo que ele tem falado. E não como Judas, né, que é o falso galho. Vocês estão lembrados bem que nós fizemos aqui a exposição desse trecho. E ele particulariza, disse também para vocês, o permanecer nele com amar, como ele diz aqui, como o Pai, versículo 9, me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, que é exatamente isso, amá-lo e receber mais do seu amor. Então ele está particularizando esse permanecer nele. Permanecer em Cristo também é amá-lo, mas mais ainda, aí ele vai entrar no versículo 12 e vai dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele ainda particulariza mais ainda, porque se eu amo, eu vou amar os meus irmãos, as duas tábuas da lei, amar a Deus e amar ao próximo. Então se eu amo Jesus, eu amo o meu irmão, eu permaneço em Cristo. Isso tudo é permanecer em Cristo, é amá-lo, é amar os meus irmãos. Pois bem, irmãos,
O versículo 16, ele está dentro de todo esse contexto aqui que eu acabei de explicar para os irmãos. Só que esse 16, o Senhor Jesus, ele vai explicar agora a eleição. Esse é um tema muito importante. Esse é um tema também que é importante nós observarmos isso. Ele está aqui envolvido nesse exemplo que Jesus está todo o tempo aqui nesse trecho, exemplo de amor que ele está dando. Então, quando ele fala assim, eu escolhi vocês, ele está também querendo que os discípulos vejam nisso o seu amor. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, né? E vocês lembram que ele tinha acabado de falar que eles eram amigos. Isso significa, então, juntando a questão da amizade com a eleição, é que essa amizade, quando Deus diz assim, você é meu amigo, quando Jesus diz, vocês são meus amigos, ele logo em seguida ele diz assim, mas é diferente da amizade entre vocês mesmos. Como até certo comentarista coloca muito bem, ele explica assim, a amizade entre mim, por exemplo, e você, é uma amizade que vem dos dois lados. Você não pode dizer assim, eu escolhi o pastor como amigo, não foi o pastor que me escolheu, foi eu que escolhi o pastor, né? E não pode, porque na verdade ninguém escolheu ninguém, foi acontecendo, né? E é claro que teve uma decisão de ambos os lados, mas não teve alguém que escolheu o outro sem que o outro quisesse. Na verdade, as coisas vão acontecendo quase que simultaneamente na amizade humana. Eu vou gostando de vocês, admirando vocês em algum sentido, vocês também, e aí nós vamos formando uma amizade. Mas com relação a Deus não é assim, irmão. Com relação a Deus é só de um lado, tá? Sim, eu passo a ser amigo do Senhor, eu passo a amar o Senhor, tanto que ele diz aqui no versículo 14, vós sereis meus amigos, né? Se fizerdes o que vos mando. Mas essa amizade, ela não é como a amizade humana, que é praticamente simultânea, vai acontecendo essa amizade dos dois lados, né? Mas é unilateral, ou seja, é de um lado realmente que começa, para que ela se concretize, e aquilo até que nós estudamos ontem aqui na classe, né, de membresia, o chamado eficaz. Deus é que começa tudo. O amor de Deus, ele me escolhe. Deus me ama. Deus me escolhe. Deus decide me fazer seu amigo. Então, aqui o que o Senhor Jesus Cristo está falando, quero deixar bem claro aos irmãos, é que Ele quis ser nosso amigo e Ele quis nos fazer seus amigos. Foi dele a decisão, é dele que começa isso. E Ele está fazendo isso aqui, irmãos, para nossa admiração. Todo trecho aqui, eu estou insistindo muito nisso, porque para que nós fiquemos admirados com o seu amor. E Ele está fazendo isso aqui também para nós, como estímulo e modelo para amarmos nossos irmãos. Semana que vem, eu vou chegar no 17, eu vou poder, repito, explorar melhor isso. Mas Ele está fazendo tudo isso aqui. Mas existe um propósito mais específico no trecho aqui. Por que Jesus fala do amor? Aliás, da eleição? Porque Ele quer nos fazer pensar no seu propósito por nós. Esse versículo 16, ele vai nos dizer assim, observem, leiam comigo agora, por favor. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, né? E deis fruto. Então, essa escolha, essa eleição, ela tem um propósito. Eu sou eleito para alguma coisa. Eu sou eleito para ir. Eu sou eleito para dar fruto. Isso é certo. Porque, como eu disse para vocês que a amizade é unilateral, começa nele, os decretos dele, o propósito dele se cumpre. E nós temos estudado que, veja, ele vai voltar aqui à ilustração da videira verdadeira. Que tem a videira, que tem os galhos, tem os frutos e tem um agricultor que cuida delas, que é o pai. E diz lá na videira verdadeira, vocês lembram? Que o pai vai limpando para que a videira produza mais fruto. Então essa videira vai ficando bonita. Agora,
ele está falando de cada galho especificamente, porque cada galho faz essa videira ficar bonita, e ele diz que a eleição dele é exatamente para isso. É para que nós demos fruto. Então, o propósito dele aqui, irmãos, nesse texto, é fortemente nesse sentido, de nos fazer entender, olha, eu escolhi vocês para que vocês deem fruto. Eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. Vocês estão na videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e ele está cuidando dos galhos. Então, o propósito de tudo isso, do pai e do filho, é que cada galho produza fruto, e mais, e o fruto permaneça. Não é o que ele diz aqui? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, esta eleição, manifestação do seu amor, é uma eleição que tem um propósito para dar fruto. Vamos estudar então o texto agora, e eu queria que vocês observassem comigo aqui 4 coisas importantes, 4 verdades que o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar para nós nesse texto. Primeiro, eu gostaria de conversar, de mostrar para os irmãos, falar com vocês um pouco sobre do que Jesus está falando quando ele fala sobre eleição aqui, sobre escolha. Qual é a natureza dessa escolha? O que ele está querendo dizer com isso, né? Em segundo lugar, eu gostaria de mostrar aos irmãos que ele deixa bem claro aqui que essa escolha é dele, não é nossa. Em terceiro lugar, quero mostrar para vocês que esta escolha ela tem um propósito específico, né? Que é aquilo que eu acabei de falar, que é dar fruto. Tem um propósito essa escolha. E em último lugar, irmãos, quero falar com os irmãos, aos irmãos que dentro de todo esse assunto da sua escolha entra a oração, porque ele diz, não é? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Oração. Aliás, eu quero mostrar para vocês hoje aqui que Jesus ele fala muito em oração nesse último discurso, né? Então, vamos olhar para o texto, irmãos. Vamos pensar então no primeiro ponto aqui que eu coloquei para os irmãos. O que Jesus está chamando aqui de escolha? O que? Que escolha é essa? Veja, existe aqui 2 coisas importantes para nós observarmos. Jesus ele está falando com os apóstolos, com os 11. Um caiu, né? Saiu, foi tirado, traidor. Judas, na verdade, não era realmente verdadeiro discípulo. Na verdade, aqui são 11 apóstolos. Depois vai ser eleito mais um, lá em Atos dos Apóstolos. Então são 12 os apóstolos, mas depois vai entrar mais um. Quem é? Paulo, né? Então, nós temos 12 apóstolos mais o Paulo. Esses são os apóstolos mesmo, escolhidos por Jesus para ministrar a palavra naqueles inícios ali da igreja. Irmãos, eles são um fundamento. Então, esses homens foram escolhidos por Jesus. Eles tinham uma missão dada por Cristo para cumprir essa missão. Então, existe esse aspecto da eleição aqui, e que nós podemos dizer que está inserido aqui nessa eleição, a escolha para o ofício apostólico. Mas também está aqui, já que eu falei, né, do ofício apostólico, vou mostrar para vocês aqui alguns versículos, ainda nesse aspecto do ofício apostólico. Vamos olhar aqui o 14, 12. Aqui mesmo nesse discurso, observe o que Jesus diz no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Se vocês devem estar lembrados que quando eu fiz a exposição desse texto, eu disse que isso aqui tem a ver com a expansão do reino para o mundo e o testemunho da igreja, né? E esse testemunho começou com quem? Com os apóstolos. Então eles são os que primeiro testemunharam, são uma das qualificações para um apóstolo é ser testemunho ocular. Hoje o irmão Fernando leu Marcos 16, que fala que Jesus ressuscitou. Eles foram testemunhas oculares deste fato. Então eles tinham que testemunhar.
e o evangelho foi se expandindo, começando por eles. Aqui no capítulo 15, versículo 26 e 27, leiam comigo, Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Mas olha que Jesus não para aqui. Aí Jesus diz logo em seguida: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então vocês vão testificar, vocês são testemunhas. Aqui Jesus está falando do ofício apostólico, né? Vamos ler também, irmãos, o capítulo 17, versículo 18, na oração que Jesus faz ao Pai. Capítulo 17, versículo 18, Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui mais uma vez está também que o Senhor Jesus deixou aqueles homens para que eles fossem para o mundo. Tinha uma missão. Então, meus irmãos, não podemos entender essa eleição aqui fora desse propósito de um chamado para o ofício apostólico, porque isso está bem claro em todo o texto. Mas quero dizer para os irmãos, sugerir aos irmãos, às vezes tem um certo debate sobre o que seja realmente a eleição aqui, mas eu penso que tem a ver com o ofício apostólico, como esses textos que eu li com os irmãos, mas não só. Na verdade, é uma eleição ainda mais profunda, no sentido de que o Senhor os elegeu para a vida eterna. O Senhor os elegeu para a salvação, para que eles fossem o seu povo. Então, isso fica claro em João capítulo 15, versículo 19. Leiam comigo. Logo mais um pouquinho, versículos mais adiante um pouquinho. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes, olha só, vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo é a humanidade perdida. Jesus os tira dessa humanidade perdida, alienada, incrédula, para salvá-los. Foi Jesus que fez isso. Observem, irmãos, que ele diz no capítulo 17, vamos ler também alguns versículos, ele diz assim, Jesus, vamos ler, né? Desde o primeiro versículo, capítulo 17, Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus veio dar a vida eterna aos que o Pai deu para ele. Então, vida eterna. O Pai escolheu essas pessoas para que elas vivam a eleição para a vida eterna. E Jesus vai repetir essa expressão muitas vezes na oração. Os que me deste, são os eleitos. E no capítulo 15, voltando um pouquinho, o capítulo que nós estamos estudando nesse momento, nós temos toda a ilustração da videira verdadeira e fruto. Não vou ser preciso nem eu ler, porque os irmãos já têm bem fresco na mente, né? E o fruto é o fruto espiritual. O Senhor tem os seus galhos, e Ele produz fruto. Ele faz com que esses deem fruto, ligados a Ele. O Pai cuida deles. Aqueles que não são, o Pai tira. Mas existem os que são dele, que Ele cuida, que Ele limpa, para que eles deem mais fruto. Então, irmãos, nós temos aqui, do que se trata essa eleição? Não precisamos optar entre o aspecto do ministério apostólico ou da vida eterna, entre um ou outro, porque na verdade envolve os dois. São coisas distintas, sim. Uma coisa é a eleição para a salvação e outra coisa é ser eleito para o ofício apostólico. Mas aqui no texto, podemos acreditar, meus irmãos, por todo o contexto, por tudo o que o Senhor fala aqui nesse discurso, que quando Ele diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Essa escolha tanto envolve a eleição para a salvação, a eleição para a vida eterna, como envolve a eleição para o ministério apostólico. Foi Jesus que escolheu cada um deles. É Jesus depois que vai chamar Paulo lá na estrada de Damasco.
né? Paulo, né? Que estava perseguindo a igreja, mas Jesus escolheu Paulo para ser apóstolo. Irmãos, ele que escolhe. Ele escolhe para a salvação e ele escolhe para o ministério apostólico. E é diferente conosco? Não. Se você é um crente em Jesus, é porque ele te escolheu para a vida eterna. Agora, pode ter certeza que aqui não tem nenhum apóstolo, porque apóstolo era só os 12 e Paulo, mas temos aqui chamados. Você foi chamado, não possivelmente para ser um pastor, um pregador, mas Deus tem um propósito na sua vida. Dentro da providência, o Senhor te colocou na tua função de pai, de mãe, de filho, no teu trabalho, enfim, de acordo com a providência do Senhor, o Senhor, que é o Deus que controla todas as coisas, que é o Senhor, Ele nos escolheu para a salvação, mas Ele nos escolheu também, não tenham dúvidas, irmãos, porque isso não é só para os apóstolos, é claro que não tem apóstolo mais hoje, mas no sentido de que Ele nos chama para nós sermos úteis no seu reino, para nós levarmos o Evangelho aos outros. Ele não salva ninguém para ser inativo, mas são todos parte da videira. Podemos imaginar até mesmo que a ilustração do fruto tem a ver com isso, porque a árvore produz fruto não para si mesma, né? Mas para alimentar os pássaros, alimentar as pessoas, não é assim? Então tem esse lado também de, podemos supor, de vivificação, de espalhar a vida. Então, irmãos, nós somos chamados, somos salvos, Ele nos elege para a vida eterna, mas isso não fica só em nós. Cada um de vocês aqui tem um chamado de Deus dentro da providência. Vocês como homens, como mulheres, como casados, solteiros, como trabalhando nessa área, trabalhando em outra área qualquer, enfim, todos nós aqui somos chamados por Deus para levarmos adiante o testemunho de Jesus. Ele não disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Ele diz a toda a igreja: quem crê e for batizado será salvo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. É claro que não como apóstolo, nem como pastor, a maioria de nós, né? Mas todos nós somos chamados para, dentro do nosso campo de ação, dentro da providência, nós testemunharmos, nós levarmos ao Senhor, o conhecimento do Senhor às outras pessoas. Não pense que nada é por acaso, irmão. Tudo que tem acontecido com você é um propósito de Deus. Você está aqui, você é um crente porque foi o Senhor que te chamou. E Ele tem também um propósito para usar você no testemunho cristão. Agora, vamos pensar que quando ele diz aqui sobre a escolha, ele enfatiza que essa escolha é dele. Você não percebe isso? Vamos ler aqui o versículo 16, o início, que ele diz assim: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus quer deixar bem claro que essa escolha não é deles. Essa escolha é dele, é de Cristo. Jesus quer mostrar que é graça, pura graça, que na verdade nem o ofício, nem o chamado, nem a eleição para a vida eterna, como a eleição para o ofício apostólico, é porque aqueles homens, eles tinham alguma coisa especial neles que os fazia melhor que os outros. Aqui mesmo nesse discurso nós temos visto como eles são fracos. Como eles são fracos. Como o Filipe faz uma pergunta para Jesus, né? Aqui, irmãos, no capítulo 14, Filipe pergunta para Jesus aqui, no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus diz a ele: tu já tens visto o Pai. Aqui na tua frente o tempo todo, eu sou o enviado do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus tinha uma paciência com esses homens, como Ele tem conosco. Jesus não os amou, não os escolheu porque eles fossem exemplos de virtudes em si mesmos. Não tem nada disso, meus irmãos. O que Jesus quer dizer aqui: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês
E eu fiz isso por graça, tanto para a vida eterna como para o ofício apostólico. Não é porque vocês fossem homens que em si mesmos tivessem virtudes e me despertaram, mas não foram vocês, fui eu. Um outro ponto também que ele quer mostrar aqui, que essa graça também se manifesta no fato de que jamais eles buscaram o Senhor primeiro. Nunca isso acontece. Nunca acontece de um homem, de uma mulher, primeiro buscar Cristo e se apresentar a Cristo, aí depois Cristo o escolhe porque ele é uma pessoa que o buscou, ou porque ele é uma pessoa que é justa e que merece ser escolhido por Jesus. Não. Sempre começa com Deus. Sempre começa, a eleição é de Deus, não é do homem. Jesus deixa mais que claro aqui: vocês não me escolheram, não me escolheram vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tudo é graça, tanto no sentido de que o Senhor não os escolheu porque havia virtude neles, mas também, e essa ênfase que eles jamais poderiam ter escolhido o Senhor. Na verdade, toda a escolha do homem é contra o Senhor. Se for esperar que o homem escolha Deus, o homem não escolhe a Deus, o homem escolhe os ídolos, porque desde a queda, a palavra de Deus toda mostra, e Paulo ele deixa bem claro isso em Romanos, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 3, que o homem é mau, o homem tem um coração duro, o homem ama ídolos, o homem não ora e não medita e não ouve o Evangelho e não se interessa pelo Evangelho. Ele ama os seus ídolos, e cada um tem um ídolo diferente, mas é tudo ídolo. Tem gente que faz do ídolo a bebida, outro faz o sexo, outro faz as drogas, outro faz a família, outro faz um filho, uma filha, o pai, a mãe, a universidade, a vida intelectual, o trabalho, o dinheiro, mas é tudo ídolo. Os homens escolhem os ídolos, nunca eles escolhem o Senhor. E se Deus esperasse que nós o escolhêssemos, não o escolheríamos. Se a nossa salvação dependesse de nossa escolha, ninguém seria salvo. O Evangelho seria pregado, mas ninguém creria. Mas quando alguém crê, é porque antes de todos os tempos, quando Jesus vai falar lá no capítulo 17, ele vai dizer: os que me deste. Eu sempre gosto de falar assim, que a oração do capítulo 17 é como uma abertura pequenininha que o Senhor dá na janela da eternidade, para que nós olhemos um pouquinho da eternidade. Antes de todos os tempos nós fomos eleitos. Houve um acordo entre o Pai e o Filho, em que o Pai nos deu para o Filho, e o Filho tinha que vir aqui para nos salvar. É isso que ele diz lá no capítulo 17. Ele veio nos salvar. Isso não dependeu de nós. Nunca nós os escolheríamos. Irmão querido, pense na graça de Deus. Se você está aqui hoje, foi graça. Se você está aqui hoje, se você é um crente, se você ama Jesus, não pense que foi você que escolheu. E na verdade, todo crente verdadeiro, ele percebe que é graça. Mesmo que ele negue isso de alguma maneira, mas ele sabe, ele sente o seu pecado, ele sente como ele era afastado de Deus, incrédulo, mas que houve um dia uma iluminação, houve um dia um chamado eficaz, houve um dia um despertamento em que ele começou a pensar nessas coisas, em que ele começou a meditar nisso. Da mesma forma, é uma palavra de alerta, porque eu posso estar aqui falando com uma parede. A pregação, ela vem ou para salvar ou para condenar mais ainda. Porque ninguém ouve a pregação, a não ser que o Espírito Santo mude o coração. E ele faz isso nos eleitos. Eu quero que você pense duas coisas aqui hoje à noite sobre isso. Dê graças a Deus pela eleição, porque isso foi obra da graça. Mas também, se algum de nós aqui tem se endurecido, mesmo ouvindo pregação, cuidado. Na verdade, é hora de você, lembrando que só a graça de Deus, você pensar em clamar por graça. Se você ouve, mas essas coisas
Não é lição importante, na verdade, é só religiosidade. Esse é um lado que nós temos que ter muito, muito cuidado, meus irmãos. Então, aqui é para nós darmos graça, mas tem também esse outro aspecto de alerta. Só a graça de Deus, só o Senhor pode realmente nos salvar e operar na nossa vida. Mas observe, meus irmãos, que isso tem a ver também, quero falar aos irmãos que essa eleição, por graça, tem a ver também com o ofício apostólico. Portanto, quando o Senhor salva um homem, uma mulher, Ele também o escolhe para uma determinada função, chamado dentro do reino de Deus. E isso na providência, isso no próprio papel que essa pessoa tem. Por exemplo, meus irmãos, há homens que são chamados para ser pastores, mas há homens que são chamados para ser empresários, pedreiros, enfim, qualquer profissão, e dentro da sua profissão, pai, né? E dentro da sua profissão, e dentro do seu papel familiar, ele é chamado, sim, para testemunhar. Assim também as mulheres. Homens e mulheres, Deus na providência os elege e os coloca em certo lugar, para um certo papel, para uma certa profissão, ou para ser pai, ser mãe, né? Ou ser filho, o que for, numa vizinhança, no local, na providência divina, o Senhor o coloca ali para que ele seja uma testemunha. Todos têm um chamado nesse sentido. Essa escolha, quero deixar bem claro aos irmãos, que nunca o Senhor nos elege para sermos inúteis. Entende? A eleição para a vida eterna também significa que o Senhor está nos elegendo para nós sermos úteis para o seu reino, para nós amarmos as pessoas, para nós testemunharmos e servirmos o próximo. Ele está falando isso aqui o tempo todo, né? Amar os nossos irmãos. Então ele nos chama para edificar uns aos outros, e nos chama para testemunhar do Evangelho aos incrédulos, ele nos chama para nós sermos sal e luz. Quando ele diz aqui, estudei com vocês, quando ele fala aqui no versículo 12 do capítulo anterior, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, olha só, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Explicamos lá naquele dia que isso tem a ver com testemunho, e tem a ver com a piedade crescente. Na medida que eu vou crescendo em piedade, eu vou sendo luz para a humanidade, sal e luz, e eu vou edificando meus irmãos. Então, irmãos, veja, essa eleição nunca é meramente, digo assim, né, para explicar, nunca é apenas para a salvação do indivíduo, do homem e da mulher, mas é para que este homem e esta mulher sejam testemunhas da graça de Deus no seu local, dentro da sua vida, dentro do seu papel, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Alguns têm um chamado específico para a igreja de Deus. Na verdade, são dois ofícios que existem na igreja, de fato, que é pastores e diáconos, né? Mas não só pastores e diáconos têm uma função importante, mas cada um no seu dia a dia são chamados para testemunhar. E isso, irmãos, vai acontecer. Por quê? Agora o Senhor Jesus Cristo diz exatamente o propósito disso. Observem que, eu vou ler de novo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Aí ele fala, para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Queria chamar a atenção de vocês para duas palavras aqui que são importantes. Quando ele diz assim, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Mas ele acrescenta mais uma palavra. Ele diz assim, e vos nomeei. Você percebe aqui? Ele não diz assim, e vos escolhi para que vades e deis fruto. Mas ele acrescenta. Essa palavra é importante. Ele diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Essa palavra aparece algumas vezes, pelo menos no Novo Testamento. Ela quer dizer colocar, né? Colocar alguém. Mas ela tem um sentido de que essa pessoa ela é constituída para
exercer um papel. Ela é colocada muito, por exemplo, em relação, irmãos, ao próprio ministério daqueles homens ali. Então, eu vos constituí, eu vos consagrei, eu vos coloquei ali para que vocês exerçam essa função importante. E veja que logo em seguida, você percebe aqui, olha só, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Isso aqui aí mesmo, vão. Você lembra do lado de Marcos, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. Você percebe aqui que ele está falando primeiro aos apóstolos, né? Vão pregar, vão ensinar, vão levar o evangelho para que vades. Vão para quê? Olha só. Para que vades e deis fruto. Aqui está, meus irmãos, esta missão, esta eleição, ela é uma eleição que bem claramente ela tem um propósito. O Senhor Jesus Cristo não escolhe para nada. Ele escolhe para um propósito bem específico, e no texto está bem claro. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, eu vos instituí, eu vos coloquei ali com uma função importante. Portanto, para que vocês agora vades e deem fruto, e o fruto permaneça. Eles devem ir e dar fruto, e esse fruto deve permanecer. São as três coisas aqui importantes. Eles foram nomeados para ir, dar fruto e frutos duradouros, frutos permanentes, frutos que não desaparecem, que não apodrecem. O que Jesus quer dizer, enfim, meus irmãos? É claro que quando ele fala de fruto aqui, o Senhor Jesus Cristo está mostrando, está falando, irmãos, que é em primeiro lugar o mesmo sentido que da videira verdadeira, porque ele volta à ilustração da videira verdadeira aqui. Ele já tinha falado de fruto. E quando ele diz aqui, meus irmãos, no versículo 5, vamos voltar um pouquinho, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse fruto, em primeiro lugar, é o mesmo fruto do Espírito que Paulo fala na sua carta aos Gálatas. E qual é a primeira parte do fruto na carta aos Gálatas? Você lembra? Amor. Amor. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Esse fruto, meus irmãos, a primeira parte dele é o amor. E ele está falando disso o tempo todo aqui no trecho. Versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. E quando ele fala de fruto aqui, ele logo em seguida volta no 17, nós vamos estudar só semana que vem, mas logo em seguida ele volta ao mandamento do 12. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então esse fruto, em primeiro lugar aqui, ele está destacando o fruto do Espírito, daquele galho que está tão ligado à videira, que permanece na videira, que é o próprio Jesus, de onde vem a vida, a salvação e tudo que nós precisamos, e a pessoa então dá fruto, passa a amar como Jesus amou. E quando mais dependente da videira, mais se parece com Jesus, porque isso tudo aqui é o propósito do texto. Nós temos que amar como Jesus amou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, Jesus não nos escolheu para nós sermos infrutíferos. Jesus nos escolheu para nós sermos cheios de fruto, para nós sermos cheios de amor e das outras partes do fruto do Espírito. Mas eu enfatizo aqui, porque essa ênfase desse trecho, o amor. E é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo: eu tirei vocês do mundo, para que vocês vocês têm uma missão, e a missão é dar fruto.
A missão é amar. Amar os seus irmãos. Amar o próximo. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde é que isso existe no mundo? Não existe no mundo. No mundo só tem ódio. Existe só nos discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus, no certo sentido, é um povo estranho, irmãos. É um povo esquisito. Mas, na verdade, quem é esquisito é quem está no mundo. Porque é a normalidade. Deus nos criou para nós sermos cheios de amor. O pecado é que é ódio. O pecado é anomalia. O pecado é que é distorção. No mundo há ódio. Mas no reino de Deus há amor. As pessoas se amam. É claro que aqui é imperfeito. Só no céu vai ser perfeito. Mas já existe aqui. Jesus está dizendo: eu estou mandando vocês para amarem. Vocês vão e amem. Vocês vão e produzam fruto. Fruto do amor. E esse fruto não é um fruto que apodrece. Você compra lá uma maçã, uma laranja, e daqui a pouquinho o que acontece com ela? Apodrece. Mas esse fruto é um fruto que permanece. Toda a operação de Deus em nossa vida não é passageira, não é temporária. Deus não começa uma obra para deixar a obra pela metade. Nós estamos sendo santificados, nós estamos frutificando, nós estamos sendo preparados para a glória. Essa videira está sendo embelezada e ela não vai ficar com frutos podres. Quem não é dela está sendo tirado, como Judas, mas ela mesma em si, porque quem não é dela não é da videira, não é parte da videira, de fato, como Judas não era. Mas aqueles que são realmente da videira, eles estão produzindo frutos e não vão apodrecer, não vão se perder, não vão apostatar. Tem as suas fraquezas, tem as suas quedas, isso tudo a Escritura fala, mas a obra da graça de Deus vai se completar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. Ele vai completar a sua obra. Esse fruto ficará cada vez mais belo, é um fruto que permanece. É a obra da graça de Deus, que não desvanece, que não é destruída, nem pelo homem, nem pelo diabo, nem pelo mundo. Os inimigos não podem destruir essa obra, não podem destruir a igreja. A igreja está aí até hoje. 2000 anos de perseguição. Há dois grandes perigos para a igreja, pelo menos, né? Perseguição e sedução. A igreja tem sido atacada pela perseguição. A igreja tem sido atacada pela sedução. Muitos têm caído nisso. Mas os crentes verdadeiros são resistentes. E a igreja tem permanecido, mesmo depois de tanta perseguição, mesmo depois de tanta sedução. A obra de Deus prosperará. Tanto no sentido dos galhos, individualmente falando, como no sentido da videira inteira. Essa videira está ficando cada vez mais bonita. Essa videira, ela é a obra do Senhor. Mas, meus irmãos, isso tem também a ver com o ofício apostólico, não é? Lembra disso? A eleição aqui envolve eleição para a vida eterna e eleição para o ofício apostólico. O Senhor Jesus está dizendo aqui também que Ele nomeia os apóstolos e Ele envia os apóstolos. Eu vos nomeei para que vades, vão pregar, vão testemunhar. E eles fizeram isso. E está aqui vocês, olha. Vocês, eu e vocês, nós somos fruto do trabalho de quem? Dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de João. Eles foram e pregaram. E está aqui nós. E tem crente para todo lado. O fruto aqui, portanto, tem um sentido de almas mesmo. Almas. Eles pregaram e o Senhor opera neles e através deles para que outros creiam. Esse fruto aqui tem um sentido primordial, é claro, de fruto do Espírito, mas também tem um sentido de almas, de novos crentes, de novos irmãos. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui
E isso, é claro, repito, não tem nenhum apóstolo mais aqui, mas isso se aplica a todos nós. Na medida em que eu vou dando fruto espiritual, eu vou também dando fruto de almas. Porque o meu testemunho, Jesus diz em Mateus capítulo 5, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Né? Bora ler, é bom ler, né? Abra aí comigo, Mateus capítulo 5. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Depois de ele ilustrar sal e luz, dizer que a igreja é sal e luz, aí ele fala no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante de quem, meus irmãos? Dos homens, para que vejam as vossas o quê? Boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Boas obras é o fruto do Espírito. Quando eu amo alguém, eu pratico boas obras. Fruto, no sentido do fruto do Espírito. Mas quando eu pratico boas obras, que é o fruto do Espírito, as pessoas vão ver, vão ouvir o meu testemunho, vão ver a transformação que Deus fez na minha vida, e elas vão glorificar o Pai, Jesus diz aqui. Isso significa que elas vão crer também, elas vão ser convertidas pelo meu testemunho. Então elas também são fruto. Existe o sentido então do fruto do Espírito. Mas esse fruto do Espírito como que gera um outro fruto, no sentido da fé, que vai ser despertada pela obra, claro, do Espírito Santo, no coração das outras pessoas. Por esse fruto, por essa vida que transborda, a vida cristã, ela é transbordante, de maneira que não fica em mim. Essa eleição transborda, Deus me chama para testemunhar, Deus me chama para frutificar. E essa frutificação é um testemunho, de maneira que ela chega também no outro, e o outro também crê. É isso, irmão. Não escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vás e deis fruto, e esse fruto permanece, ou seja, aquilo que o Senhor faz em você é permanente, e aquilo que o Senhor faz através de você na vida do outro também é permanente, porque aquele que crê também vai perseverar, e o Espírito Santo vai operar na vida dele. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso aqui é motivo de nós louvarmos muito ao Senhor. Porque, irmãos, que privilégio. Ele está dizendo aqui, olha, eu amo vocês, eu escolhi vocês para ficarem comigo, e vocês vão dar tanto fruto que vocês vão gerar outros. E esse é o testemunho da igreja, não para. O Senhor está fazendo isso agora, por todos os lugares. E o Senhor continuará fazendo até a volta de Jesus, até a volta dele. E ele, então, tendo dito isso, agora ele vai falar da oração. Ele diz assim, isso aqui é como que uma promessa também, a fim de que, já voltei para 15, 16, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus já tinha falado de oração em outros momentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, 14:12. 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome eu farei. Perceba que aqui essa oração está no contexto das grandes obras. Vocês vão fazer grandes obras e vocês vão pedir, vocês vão orar. Na medida que Deus for usar vocês para testemunhar, vocês vão orando, e o Pai vai atender a oração de vocês. Observe agora o capítulo 15, versículo 7. Nós estudamos há pouquinhos dias. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você percebe que a promessa é que nós vamos ser ouvidos nessa oração. Ele diz que ele fará, no capítulo 14 e 13,
E ele diz que tudo que pedimos será feito. E agora ele repete. Só que aqui no versículo 7, está no contexto da frutificação da videira, percebe? A oração está sempre ligada com frutificação, com as obras lá do capítulo 14, com a frutificação do capítulo 15, que está tudo relacionado. Vocês vão frutificando e vocês vão orando. E aqui é a mesma coisa. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vós e deis fruto e vosso fruto permaneça. Aí de novo a oração, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. De novo no contexto da frutificação. Mais um exemplo aqui, capítulo 16, versículo 22. Capítulo 16, versículo 22. Olha o que ele diz. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Aqui está falando da ressurreição, quando eles vão ver Jesus de novo, vão se alegrar na ressurreição. Aí Jesus diz, vocês vão orar e eu vou ouvir. O contexto aponta de novo para a missão, para a frutificação e para a missão apostólica. Todos esses versículos, Jesus está dizendo claramente que o Pai vai ouvir, essa oração será atendida. Essa oração, o Pai ouvirá e Ele atenderá. Voltando para o 16, quando ele diz, não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Quero então mostrar esses dois fatos. Primeiro, que sempre que ele fala em oração está envolvida a frutificação ou a missão deles. E em segundo, que ele diz que essa oração é ouvida. Isso significa, meus irmãos, o quê? Significa que na medida que eles vão frutificando, eles vão orando. E o que eles pedem? Qual é a oração que vai ser respondida aqui? É quando o crente, ele pede, ó Senhor, eu quero dar fruto. Opera a tua graça em mim. Essa oração é respondida. Ele ora porque ele sabe que Jesus o salvou para dar fruto. Ele ora com fé. Ele ora, Senhor, eu quero vencer os meus pecados. Me dê graça. E ele vai orando, confiando de que ele foi nomeado para dar fruto. Irmãos, é o que Paulo vai falar nas cartas dele. Ele prega, ele ensina primeiro doutrina na primeira parte, depois ele diz assim, agora vão e vivam de acordo com a doutrina. Por quê? Vocês foram salvos, Jesus escolheu vocês, agora vão e deem fruto, porque vocês vão dar. Não pensem, não fiquem esperando mais nada, levantem e vão dar fruto, vão amar, vão obedecer os mandamentos, porque vocês podem ter certeza que o poder do Espírito Santo estará com vocês para que vocês façam exatamente isso, porque vocês foram escolhidos para isso. E é claro que vocês vão orando, pedindo graça, porque nada depende de vocês, tudo depende de quem? Dele. Eu peço a Ele porque é do trono da graça que vem o poder, vem graça, para que eu frutifique. Isso tanto, meus irmãos, no sentido de eu dar fruto do Espírito, como no sentido de eu ser testemunha de Jesus para aqueles que estão perdidos. Eu vou orando por eles. Eu vou orando para que Deus me use para dar testemunho. E o Senhor ouvirá. O Senhor tanto vai me fazer frutificar, como vai me usar para salvar, claro, quem Ele quer salvar, né? Os eleitos. Eu não sei quem são. O meu papel é o quê? Testemunhar para todos. Amar a todos. Ensinar, evangelizar a todos. Eu não falei muito, mas eu quero falar também que isso envolve, já que ele diz amar uns aos outros, ele significa também edificar, servir meus irmãos. É isso que nós fazemos aqui na igreja local. Edificar uns aos outros. Isso tudo é frutificação. Então, meus irmãos, aprendemos aqui hoje à noite que o Senhor nos chamou, e Ele nos chamou
para darmos fruto espiritual e também de testemunho, e também de almas. E que Ele fará isso, Ele diz, Ele está fazendo isso, Ele vai nos usar. E Ele então diz, orem, vocês vão orar e vocês vão receber do Pai exatamente tudo que for necessário para essa obra de frutificação. E isso aqui, meus irmãos, é a expressão do seu amor. Semana que vem nós vamos falar mais disso, tá bom? Eu quero só deixar 4 conselhos breves aqui. Já dei, mas só para relembrar os irmãos, né? Primeiro, meus irmãos, o desejo de Jesus aqui é que nós meditemos que fomos chamados para a vida eterna e para testemunhar. E nós devemos nos dedicar a isso. Nós fomos chamados para dar fruto espiritual e nós fomos chamados para testemunhar dele. Pense nisso, medite nisso e dedique-se a isso. Essa deve ser a sua reflexão contínua. Deve ser a sua dedicação contínua, de que você quer viver frutificando e viver testemunhando. Você foi chamado para isso, meu querido irmão. Em segundo lugar, esse texto, Jesus quer que nós admiremos o seu amor. Todo tempo Ele está fazendo isso aqui. Então, o propósito dele aqui, meus irmãos, é que nós demos graça. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você jamais estaria aqui se Ele não tivesse te escolhido. Você jamais teria crido se Ele não tivesse te escolhido. Você iria para o inferno se Ele não tivesse te escolhido. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele. A eleição é motivo de graça. E mais de graça, porque Ele não só te escolhe para a salvação, mas Ele te escolhe também para que você seja uma bênção na vida dessa humanidade perdida, para que você seja sal e luz, para que você testemunhe. Isso é privilégio, irmãos. Assim, trabalhar para uma pessoa importante é considerado privilégio, né? Tem alguém mais importante que o Senhor? Nós somos embaixadores do Rei. Eu li com vocês aqui, nas terças-feiras, o livro do pastor Jeffrey Johnson, que ele diz assim, a igreja é embaixada do céu. Eu achei isso maravilhoso, lindo demais. A igreja, ela não é daqui, ela é embaixada do céu. Somos nós, irmãos, nós somos testemunhas e devemos dar graças a Deus por tanta misericórdia oferecida a nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos dar frutos permanentes, confiando na eleição, no desígnio de Deus. Preste bem atenção, meu irmão. Não fique lamentando as suas fraquezas. Ah, pastor, eu tenho essa e aquela tentação, eu tenho essa e aquela fraqueza, eu tenho problema nessa área, naquela outra área. A Bíblia diz assim, levante e mortifique o pecado. Não fique reclamando não, levante e dê fruto. Jesus disse aqui, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Irmão, Ele já designou isso. Nosso papel agora é nos levantarmos e lutarmos contra o pecado. Até Martin Lloyd Jones diz na exposição dele de Efésios, assim, maravilhosa, em que ele diz assim, o crente tem que se levantar da cama todo dia e dizer assim, eu vou servir Jesus, eu vou dar glória, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou viver uma vida piedosa, porque Ele me chamou para isso, acabou. E Ele vai me dar poder do Espírito Santo para viver essa vida. Ele está dizendo aqui, eu designei vocês para isso. Eu designei vocês para dar o quê? Fruto. Então se levante, meu irmão, e ame. Ame até quem é difícil de amar. E Deus vai te dar poder para você amar essa pessoa difícil. Viu? Para você perdoar as pessoas, para você ter paciência. Ah, pastor, é tão difícil ter paciência. Meu irmão, Deus vai te dar poder. Vá e ame essa pessoa difícil, sirva ao próximo, ore pelos que perseguem você, ame os seus irmãos também, e os irmãos também não são perfeitos, nenhum de nós é perfeito, e nós vamos amá-los pelo poder do Espírito Santo. E em quarto lugar, meus irmãos, eu creio que essa é uma grande lição também aqui, que nessa missão devemos orar ao Pai em nome de Cristo, veja bem, e na certeza de que Ele nos ouvirá. Oremos por mais fruto e oremos para que Ele nos use como testemunha do seu amor, da sua graça.
Vamos encerrar lendo de novo o texto? Olha só. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, olha só, Ele vos conceda. Então ore. Não quer dizer aqui que Ele vai pedir qualquer oração, Ele vai responder qualquer oração, qualquer coisa que eu quiser pedir, não, mas é tudo o que for para que eu produza mais fruto e para que eu testemunhe do seu amor. Essa oração Ele vai responder, Ele vai me conceder, é promessa dele. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos dar muito fruto, todos nós, para a glória dele. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, porque pudemos hoje à noite estudar, Senhor, este versículo tão precioso, tão maravilhoso. Tem misericórdia de nós. Rogamos, junto aqui como esse verso nos incentiva, nós estamos aqui orando e pedindo que cada um de nós dê muito fruto, cada um de nós seja cheio, cada vez mais cheio do fruto do Espírito, manifeste mais e mais o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, que o Senhor também nos use, nós e esta igreja, e os outros irmãos também que conhecemos, e o teu povo por toda a terra, para dar cada vez mais fruto, testemunho, almas sejam salvas, muitos creiam em Jesus através do nosso testemunho, da nossa vida. Ó Senhor, o Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado, cada vez mais nisso, em nossa frutificação. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.